um problema técnico. Então, hoje as pessoas que não vieram ao culto terão apenas o áudio disponível. Tá? Eu vou postar lá no nosso canal, igual à noite. Para quem quiser ouvir, está lá à disposição. Gente, vamos para o sermão então dessa manhã, desse dia. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 11. Lucas 17, a partir do verso 11. Ok? O texto diz assim: Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E, enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: Levante-se e vá, sua fé o curou. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela Tua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Nós somos imerecedores disso, Senhor. Pai, nós estamos aqui porque nós reconhecemos que precisamos do Senhor e a gente não quer deixar isso implícito no nosso encontro. Nós queremos aqui, Senhor, declarar e reconhecer a nossa dependência. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos que a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz. Nós cremos que a Tua palavra não volta vazia. Portanto, desde já nós Te agradecemos, porque quando a Tua palavra é pregada, algo novo acontece dentro de nós. Espírito Santo, testifica a Tua palavra em cada coração aqui essa manhã. A começar pelo meu, Senhor. Eu preciso de Ti. Nós queremos aqui, ó Deus, juntos, como igreja, como um corpo, então concordarmos com essa oração. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O título do sermão dessa manhã é Uma Gratidão Visível. Esse é um texto que talvez muitos de vocês já ouviram, já conhecem, mas eu quero pensar com você sobre esse texto nessa manhã. É interessante que, em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente, nós precisamos ter ideia da realidade que esses leprosos viviam. Nesse contexto, no contexto bíblico, uma pessoa com lepra, ela estava impedida de viver a comunhão litúrgica, a comunhão religiosa, isso é, a comunhão na igreja. É o que hoje nós temos aqui como a comunhão na igreja. A pessoa ela era considerada impura.
E ela então vivia afastada de outras pessoas e normalmente isolada, sem ninguém por perto. O detalhe aqui é que nós temos um bando aqui, nós temos 10 leprosos. Muito provavelmente por conta de os 10 já estarem leprosos, então, tipo, se a gente vai ficar sozinho, vamos ficar sozinhos junto, né? E aí então eles decidem se juntar. Dentre esses 10 leprosos, tinha um que era samaritano. Provavelmente, um deles, provavelmente os demais eram judeus. Os samaritanos não se davam muito bem com os judeus. Isso é interessante porque esse samaritano estava junto com esses judeus. Às vezes, exatamente o problema que nós enfrentamos quando nós encontramos alguém que tem um problema em comum, a gente acaba se associando a essa pessoa. E tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. Porque a própria Bíblia nos instrui que quando um cego tenta guiar outro cego, os dois caem no buraco. E a nossa tendência sempre é essa. Nós temos um pecado, não que a lepra em si era um pecado, mas muitas vezes nós lutamos contra um pecado e a nossa tendência é procurar alguém que também tenha aquele pecado. Porque é mais fácil a gente ser compreendido por aquela pessoa que tem a mesma dificuldade. E repito mais uma vez, isso até certo ponto é bom, desde que os dois reconheçam que aquilo é pecado e que precisam do Senhor Jesus Cristo. Que precisam de uma ação de Deus para resolver aquele problema, para resolver o pecado. O problema está quando eu encontro alguém que lida com a mesma dificuldade que eu e eu me associo a ela para então vivermos em paz na dificuldade. Eu não consigo aguentar ficar sozinho naquele pecado, então eu encontro alguém que tem o mesmo pecado que eu para que a gente viva em paz para o pecado, no pecado. É um triste caminho que nos leva à condenação. Então, eu já citei aqui esse versículo e até no dia do amigo, né, nós pensamos nesse versículo, no provérbio, que fala como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o seu próximo. E essa é a ideia. Assim como o ferro vai tirando, vai ali gastando o outro pedaço de ferro para então deixar ele com fio, com corte, para que ele cumpra o seu propósito, da mesma forma deve ser a nossa vida de igreja, deve ser a nossa vida em sociedade, em comunidade de filhos de Deus, aonde nós afiamos uns aos outros, aonde nós gastamos um ao outro, aonde às vezes até a gente machuca um ao outro, mas não no sentido de machucar para ver o mal do outro, mas machuca no sentido de que esse processo de aperfeiçoamento ele vai nos gastando, ele vai tirando pedaços da gente, e isso dói, isso machuca, mas é algo que traz vida, é algo que traz vida. Então é interessante que normalmente os leprosos eles andavam sozinhos, mas aqui nós temos um bando, nós temos 10 leprosos juntos. Há algo de honra que deve ser mencionado sobre esses leprosos, que é o fato deles reconhecerem que precisavam de uma salvação. É o fato deles reconhecerem que precisavam de alguém. A lepra, nesse tempo bíblico, não havia cura para ela. A lepra ela pode ser interpretada como vários tipos de doenças de pele. Hoje em dia, uma dessas doenças é a hanseníase, que tem cura. Mas na época não tinha. Era contagiosa. Por isso a pessoa precisava ficar separada para que essa doença ela não tocasse nas outras pessoas e contagiasse, então, mais pessoas. A lepra, de uma forma geral, ela começava a atacar, em primeiro lugar, as extremidades do corpo. A cartilagem. Então, o nariz, as orelhas, a ponta dos dedos, as mãos, os pés, as extremidades do corpo, o órgão genital da pessoa. E não só danificava aquelas partes, como muitas vezes até essas partes entravam em estado de podridão.
e caíam. O cheiro era horroroso. Pus e sangue saíam dessas feridas. O estado visível dessas pessoas, a realidade visível dessas pessoas era deplorável. Eles nem só podiam ficar perto de outros, como também ninguém queria ficar perto de outros. A impureza dessas pessoas era visível. É da mesma forma que você todo limpinho, cheiroso, e chega talvez um mendigo para vir abraçar você com um ranho aqui seco no nariz, fedido, fedendo a cigarro, fedendo a álcool, e vem abraçar você. A nossa primeira tentação é, tu vai me sujar. Era isso que as pessoas enxergavam quando viam um leproso. Era essa a realidade dessas pessoas. Pessoas impuras, pessoas afastadas, pessoas reclusas. O versículo 11, então diz aqui que Jesus está em uma de suas andanças. Dirigindo-se a Jerusalém, chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado ali, 10 leprosos, mantendo certa distância, porque eles não podiam estar perto. Eles não podiam se aproximar. E Jesus era judeu. Jesus andava com judeus. Eles não podiam, era proibido para eles se aproximarem de qualquer pessoa. Então, mantendo certa distância, eles clamaram: Mestre, tenha misericórdia de nós. E o que nós devemos ter em mente é um clamor desesperado, quase que agonizante. Com certeza, esses leprosos já tinham ouvido falar acerca dos milagres que Jesus havia feito, dos muitos sinais e maravilhas que Jesus estava fazendo por aquela região. E havia também, talvez, uma esperança no coração desse samaritano, porque Jesus veio primeiro para o povo judeu, mas ele estava também alcançando outras pessoas. Tanto é que ele sai de Jerusalém, ele sai do meio da sua família, dos seus conhecidos, e vai para as regiões ao redor dali. Jesus veio primeiro para o povo judeu, mas não só para o povo judeu. Havia uma esperança no coração desse samaritano. Eis um Salvador que veio para mim também. E essa deve ser a nossa esperança. Não há ninguém difícil demais para o Senhor. Não há um impossível para Deus. Não há alguém que não possa ser alcançado. Não há um coração duro demais que, quando tendo um encontro com esse amor, não é estraçalhado, não é quebrado, então refeito com um coração capaz de amar a Deus. Não há ninguém que nós possamos olhar ou até mesmo nesse momento pensar que não pode ser alcançado por esse impressionante e ousado amor que nós acabamos de cantar. Não há ninguém. A nossa esperança está naquele que opera a regeneração no coração do homem. A nossa esperança está naquele que faz, então, opera esse novo nascimento. O encontro com Jesus, ele é chamado de um novo nascimento porque a pessoa, ela muda totalmente. Não é mais a mesma coisa. Havia esperança para esse samaritano, da mesma forma que há esperança para nós. Havia esperança para esses leprosos, da mesma forma que há esperança para nós. Nesse contexto, a lepra era vista como uma consequência de pecado. Porque tais pessoas pecaram, então Deus castigou elas, Deus puniu elas, Deus disciplinou elas através da lepra. E nós temos que ter um cuidado para não polarizar esse assunto, não ir para um extremo ou para outro. Porque nós vivemos muitas vezes nesses dois extremos. Onde toda doença é consequência de pecado. Onde porque eu pequei, agora eu estou com dor de cabeça.
Porque eu pequei, eu estou com dor de barriga. Porque eu pequei, eu caí de cama. Porque eu pequei isso ou aquilo. Tudo é coisa do pecado ou tudo é coisa de Satanás. A gente muitas vezes acaba dando crédito para Satanás de coisa que ele nem tem. Às vezes é só a gente que é ruim mesmo. Satanás às vezes não precisa fazer nada. A gente se estraga sozinho. Por outro lado, a gente vive também num outro extremo, onde Deus é um ursinho carinhoso. Onde Deus ele não exerce juízo. Onde Deus não exerce disciplina. Onde Deus é um pai bajulador. Hebreus capítulo 12, quando fala sobre a disciplina de um pai, ele vai dizer, se até mesmo o pai terreno disciplina os seus filhos de acordo com o seu conhecimento, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus também vai fazer isso. O contexto ali e a forma que o autor da carta aos Hebreus coloca é que é loucura um pai que não disciplina o seu filho. É loucura um pai que não corrige os seus filhos. Quanto mais Deus fará isso. De acordo com Tiago, capítulo 5, no versículo 17, ou 16, agora não lembro, me perdoa, mas está lá. Tiago vai dizer, confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. A oração de um justo é muito poderosa. Ele está falando sobre um contexto de pessoas doentes, enfermas, acamadas. Há doenças físicas que são consequências dos nossos pecados. Não quer dizer que todas são. Mas a gente ir para o outro extremo e acreditar que, não, eu estou doente porque eu tô doente. Não tem nada a ver com Deus isso aqui. Também é loucura. A questão é que nesse tempo, a lepra era vista de uma forma direta como consequência do pecado. E trazendo isso para os nossos dias, nós somos pessoas impuras. Nós estamos contaminados, não com lepra, não com uma doença física talvez, não com uma doença contagiosa, mas nós estamos impuros por conta do pecado. A nossa natureza ela é impura por conta do pecado. Em seu fim último, toda doença que existe no mundo é consequência do pecado. Não de alguns pecados, mas do pecado original. Da desobediência de Adão e Eva a uma ordem expressa de Deus. Toda essa bagunça que nós vemos no mundo é consequência do ser humano pecador. E nós herdamos essa natureza de Adão e Eva. Nós somos pecadores, não porque nós pecamos. Entenda isso. Nós somos pecadores não porque nós pecamos, mas nós pecamos porque nós somos pecadores. Eu gosto muito desse exemplo porque para mim é muito fácil de visualizar. Uma laranjeira não se torna laranjeira depois que dá uma laranja. Ela é laranjeira e por isso ela dá o fruto da laranja. Da mesma forma é a nossa natureza pecaminosa. Você nasceu em pecado. Você precisa de um Salvador. E o que nós temos em mente aqui são pessoas que estavam vendo fisicamente o seu desespero. O cheiro do pecado estava em seus narizes, suas narinas. O horror do pecado estava diante dos seus olhos. É por isso que é tão importante a gente meditar. É por isso que é tão importante o autoexame. É por isso que é tão importante nós chegarmos diante de Deus e clamar, Senhor, sonda-me. Senhor, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau. É por isso o desespero do salmista orando, Senhor, me perdoa pelos pecados que eu nem sei que cometi, mas sei que cometi. Porque nós precisamos ter essa consciência de quão pecadores nós somos. Você não é uma florzinha de Jesus. Você não é uma estrelinha de Jesus. Você não é bom. Você é mau. Eu sou mau. Tudo o que eu faço de mal sou eu fazendo. Se há algo de bom, é a graça operando através de mim. Eu preciso desesperadamente e totalmente de um Salvador. O problema é que nós não paramos para perceber a
a feiura do nosso pecado que está diante de nós. Nós não paramos, porque talvez o nosso pecado não fede, não cheira mal. Mas você não para analisar as suas atitudes. Você não para analisar a sua falta de comprometimento, talvez, com as Escrituras. O tempo que você fica em oração ou não fica. Ainda que isso não tenha um cheiro desagradável, está fedendo. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Porque quando percebermos a nossa situação, quando percebermos a realidade desgraçada que vivemos, a nossa postura vai ser a mesma desses 10 leprosos. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, Mestre, tem misericórdia de mim. Nós não ficaremos passivos diante dessa realidade. Nós não ficaremos tão pouco, quase que, não, tá, eu entendi que eu preciso, então, Jesus, dá uma força aí para mim, me ajuda. Não, o meu desespero, o meu clamor, ele vai ser de fato algo que revela a agonia que há dentro de mim. Mestre, Jesus, tem misericórdia de mim. Sabe o que é a misericórdia? Misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço. Sabe o que significa então nós clamarmos pela misericórdia de Deus? É nós clamarmos, Senhor, eu compreendo que eu sou pecador, eu compreendo que eu sou digno de condenação, eu sou digno de juízo, mas, Mestre, tem misericórdia de mim. Por tua graça, não dê aquilo que eu mereço. A misericórdia de Deus é Deus não nos entregando aquilo que nós merecemos. A graça, por outro lado, é nós receber aquilo que nós não merecemos. A graça é o amor que nós não merecemos. A graça é um presente imerecido. A questão é, o seu coração hoje ele está agonizante? Ó, abundância. Ganhei 2 copos d'água hoje. Já pensou? Obrigado, meu irmão. Talvez nós não estamos tão agonizantes, desesperados pelo Senhor, porque nós não temos a consciência de quão pecadores nós somos. A gente se convenceu em algum momento que nós somos bons, que nós somos suficientes. Nós nos convencemos em algum momento que eu devo procurar em mim alguma coisa boa. Eu conversava com alguém que me dizia o seguinte: eu estou numa busca para me encontrar. Eu disse para essa pessoa: vai ser decepcionante o dia que tu fizer isso. Que vida medíocre. Uma vida inteira procurando a si mesmo. Você vai encontrar lá no final alguém falho, alguém insuficiente. Que decepção vai ser essa? Chegar no final da sua vida e se encontrar. Eu quero viver por algo maior. Eu quero viver a minha vida para encontrar aquele que é o Senhor de todas as coisas. Eu quero viver para encontrar aquele que me amou e se entregou por mim e não só me deu vida, mas também um sentido para a minha vida. É por isso que esses leprosos estão clamando, gritando: Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. Quando foi a última vez que você entrou num estado de clamor assim? Se faz tempo? Talvez você está se convencendo que você é bom demais. Porque se a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, é o que a Bíblia nos ensina em Lamentações capítulo 3, inclusive é o texto que o Silvano trouxe para nós aqui na semana passada. Se a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, é porque é necessário que ela se renove a cada manhã. Um dos sermões mais famosos do mundo, ministrado pelo pastor Jonathan Edwards, conhecido por ser um vulto do avivamento. Se você quiser, tem esse sermão na íntegra na internet, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E em muitas partes desse sermão, ele vai dizer que
o chão, a terra, o inferno, só não se abre nesse momento e nos engole, nos traga para a eternidade sofredora, agonizante, porque Deus, com a sua misericordiosa mão, nos segura. Quando nós entendermos isso, a nossa postura diante de Deus será a mesma desses leprosos. Quando chegarmos diante de Deus, o nosso clamor será esse. A nossa oração não vai ser: Senhor, tem uns outros pior do que eu. Senhor, tem uns mais fracos do que eu. Senhor, tem uns que precisam mais do que eu. Não, é Senhor, eu preciso desesperadamente do Senhor. Se eu estou vivo, é porque eu ainda preciso do Senhor. Caso contrário, eu teria morrido. Deus não tem peso morto na terra. Nós vemos aqui um ato de fé. Porque esses leprosos chegam diante de Jesus, clamando pela sua misericórdia. E Jesus diz para eles: vão e se apresentem aos sacerdotes. Versículo 14. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. A lei mosaica, ela estabelecia isso. Ela ordenava que o leproso se apresentasse ao sacerdote para assim ser declarado puro. Lembrando que no Antigo Testamento o sacerdote era aquele que tinha o acesso a Deus. Ele era um intermediador entre Deus e o povo. Por isso, então, o leproso precisava ir até o sacerdote. Para que então o sacerdote declarasse ele purificado da lepra, consequentemente purificado do pecado, para que então ele fosse incluído novamente à sua vida social. Era algo muito importante. Ninguém podia voltar para o acampamento, ninguém podia voltar para a comunhão da comunidade, da igreja, do povo, se o sacerdote não liberasse. Se você quiser ler esse texto na íntegra, está lá em Levítico capítulo 14, versículo 2 até o 32. Se quiser anotar, enfim, quiser eu posso te passar o esboço aqui também depois. Em obediência à palavra de Jesus, eles então se dirigem até o sacerdote. Percebam que Jesus não disse para eles: vocês estão curados, vão lá. Mestre, tem misericórdia de nós. Olha o nosso estado. Eles não precisavam dizer mais nada. Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus viu eles, sabia qual era o problema deles e diz: vão e se apresentem ao sacerdote. Qual era o único motivo que eles deviam então chegar diante do sacerdote? Por quê? Para serem declarados puros. Só que para ser declarado puro, eles precisavam chegar lá sem lepra. Então é um ato de fé. Eles obedecem e no caminho seriam curados. Eles entendem que chegando diante do sacerdote estariam curados. Seriam xingados, seriam expulsos, seriam expostos à humilhação se chegassem dentro do acampamento, se chegassem dentro da cidade, do povo, ainda leprosos. Mas esses 10 homens creram que Jesus podia fazer algo. Eles creram que eles chegariam diante do sacerdote purificados. Quando foi a última vez que você fez um ato de fé assim? Quando foi a última vez que você creu que Deus poderia fazer o impossível? E de fato creu nisso? Salmo 37, 5 vai dizer: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. O problema é que a gente entrega, mas não confia. Eu entreguei, mas não sei se vai fazer isso mesmo. Só que eu tenho que entregar e confiar, para que então ele haja. Ah, pastor, eu entreguei e Deus não agiu. Ah, vai ver, o problema é Deus. Não é eu que não confio. Imagine essa cena por um momento. Aqueles homens com a ponta dos dedos lesionadas, sangrando, com pus, fedendo. Aqueles homens talvez já perdendo parte da orelha, do nariz. E no caminho,
no caminho, fisicamente, eles experimentam a restauração. Da mesma forma que eles enxergavam a expressão do pecado, agora estavam enxergando a expressão da cura. Imagine comigo esse momento. Por um momento. Eles estão caminhando, se deslocando até o sacerdote e já começa a perceber que a orelha voltou ao lugar, o que estava sangrando já não está mais, olha um para o outro e diz assim, cara, a tua orelha está restaurada. E já começam a comemorar. E aqueles 10 homens que antes estavam unidos por conta de um lamento, por conta de uma miséria, agora estão ali unidos, agradecendo, alegres, porque estão curados. Uma coisa é certa, ninguém ficaria infeliz com uma coisa dessa. Ninguém ficaria ingrato por ter sido curado. Você concorda comigo? É impossível isso. Pode não direcionar a gratidão ao lugar certo. Mas que todo mundo ficaria grato por isso é fato. O que vem então, no versículo 15 e 16, é uma resposta de gratidão. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Aqui está a gratidão no seu sentido pleno. Uma gratidão visível. A gratidão gerou uma resposta no coração do curado. A gratidão afetou a vida desse curado. E perceba, não foi uma resposta oculta. Não foi como os outros 9 que, não, eu estou indo. Eu sou grato, Deus sabe que eu sou grato. E nós, muitas vezes, estamos dentro desses 9. Nós somos gratos. A gente coloca nas nossas redes sociais, #gratidão. A gente compra chaveiro, caneca, almofada, camiseta, gratidão. Não, eu sou grato. Sou grato. Deus sabe que eu sou grato. Mas a gratidão, ela precisa ser visível. O verdadeiro coração grato não dá uma resposta oculta. Pelo contrário, em alto e bom som. Ele volta a Jesus, louvando a Deus em quê? Em alta voz. Não em segredo. Não em segredo. É o tal do crente agente secreto. Ninguém sabe que é. Não, Deus sabe que eu sou grato. E as pessoas sabem? Porque tudo que Ele faz é para que a glória dEle seja manifestada. O nome dEle deve ser santificado. É muito bonito as pessoas olharem para você, ver a sua prosperidade, a sua estabilidade, ver a sua família, invejar você pelas coisas que você tem e achar que você lutou e conquistou isso. E você no seu coração, não, por mais que as pessoas pensem isso, eu sou grato a Deus. Egoísta. Isso é egoísmo. Isso é pecado. A Bíblia é clara quando nos ensina, em Mateus capítulo 5, sobre sermos o sal e a luz dessa terra. Há um propósito para isso, não é um propósito com fim em si mesmo. A luz não é colocada para iluminar a si mesmo. Tampouco é escondida embaixo de algum lugar para que esteja acesa e não ilumine ninguém. Mateus 5,16 vai falar isso. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Brilha a luz de vocês diante dos homens. Ah, pastor, quer dizer então que agora chegou a minha hora de brilhar. Não, a hora de Cristo brilhar através da sua vida. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, querer brilhar na vida dos outros para que as pessoas enxerguem um brilho em nós sem levar glória para Deus é uma piedade falsa. Você só está acumulando pecado sobre a sua vida. O problema é que a gente tem até vergonha de dizer glória a Deus. Foi Ele que fez. E isso parte muito porque nós não compreendemos o nosso estado miserável que nos encontramos. Onde a nossa postura deveria ser:
Mestre, tem misericórdia de mim. Não foi uma resposta oculta. Ele se lança aos pés de Jesus. O texto diz que ele se prostra diante de Jesus. Ele louva a Deus em alta voz. E o prostrar-se aqui sugere uma sujeição. Eu estou me submetendo, eu estou me sujeitando. Eu estou aqui dedicando a minha vida à tua causa. O que o Senhor falar para eu fazer agora é o que eu faço. O que eu não tenho que fazer é o que eu não vou fazer se o Senhor falar. O prostrar-se aqui é o reconhecimento de que aquele que está diante dele é superior, é o Senhor. Assim também como uma declaração de culpa. Ele chega diante de Jesus, reconhecendo que é culpado. Reconhecendo que a lepra, no caso dele, não foi um acidente. O problema é que nós somos cheios de justificativas. Ou melhor, falsas justificativas. Na verdade, são desculpas esfarrapadas para tentar mascarar a nossa miséria espiritual. A gente é cheio de desculpa. Não, porque isso, porque aquilo, porque estava frio, porque isso, porque aquilo, porque pá. A gente é cheio de desculpa. Quando na verdade a nossa postura devia ser essa. Se prostrar diante do Senhor, reconhecer nossa culpa e entregar, render a nossa vida a Ele. A questão é que isso só é de fato verdadeiramente possível quando compreendemos que Ele deu o primeiro passo. Quando Ele nos amou primeiro. Essa é a maravilha do Evangelho. Não é um Deus que nos pede alguma coisa para nos dar algo em troca. É um Deus que deu tudo e aguarda uma resposta de nós. É um amor que constrange. O amor de Cristo nos constrange. Se você não se sente constrangido a dar uma resposta a Deus, é provavelmente que você não experimentou o amor de Cristo. Porque entre a sua experiência de dizer que não se sente constrangido, mesmo vivendo o amor de Deus, eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia fala. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Deixa o texto de Lucas marcado. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 14. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e o 15. Diz assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Algumas versões vão traduzir nos domina. Outras versões vão dizer nos constrange. Você percebe que é um amor que gera algo em nós? É um amor que nos afeta? É um amor que muda? Então, entre as pessoas falarem, eu experimentei o amor de Deus, mas não me sinto afetado, eu prefiro afirmar que as pessoas nunca experimentaram esse amor de Deus. Porque o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus ensina, é que o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, nos domina, afeta o nosso ser. Porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Aí está a sujeição. Porque Ele morreu, eu morri com Ele. E porque Ele ressuscitou, eu também ressuscito com Ele. Porque Ele venceu a morte, eu sou mais do que vencedor e viverei eternamente. Ele morreu por todos para que, versículo 15, Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Que gratidão, que tipo de gratidão é essa que a gente acha que é uma gratidão oculta? É uma gratidão que fica escondida. Que não é uma gratidão que se manifesta, que serve ao Senhor Jesus Cristo. A verdadeira gratidão, ela é uma gratidão
visível. Porque o amor de Cristo nos constrange. Eu olho para Ele e entendo que foi alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia, e isso provoca algo em mim. A graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. Eu fui salvo pela graça, mas e cadê a mudança? É um resultado. É uma consequência natural. A verdade é que Jesus espera uma resposta, não eu. Eu como pastor, eu preciso que você dê uma resposta. Eu como pastor, eu preciso de pessoas comprometidas com o Evangelho, para que a igreja avance na cidade, para que nós nos tornemos cada vez mais assertivos, efetivos, poderosos, abundantes na obra do Senhor aqui nessa cidade. Eu, como pastor dessa igreja, preciso de pessoas, verdadeiros homens e mulheres comprometidos com o Evangelho. Jesus só espera. Ele não precisa. Ele não precisa de nós. É por isso que o amor de Cristo nos constrange, porque mesmo não precisando, Ele nos quer e nos chama para perto. Versículo 17 e 18, lá de Lucas, o nosso texto base. Lucas 17, caso você tenha fechado. Lucas 17, o 17 e o 18 diz assim: Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro? Há uma indignação em nós quanto a esses 9 que não voltaram. Porque nós somos muito bons em nos colocarmos no lugar do outro e deduzir atitudes que tomaríamos no lugar do outro. Mas nós somos péssimos em tomar essas atitudes quando nós estamos nessa situação. Nós somos muito bons em olhar para esses 9 e dizer: cadê esses 9 que não voltaram? A gente compartilha da indignação de Jesus. Mas se Ele curou 10, se eles experimentaram tal ação de Deus, como não voltaram? Como é possível alguém experimentar uma cura dessa e não voltar para agradecer aquele que curou? Como é possível experimentar um amor desse? Como é possível experimentar uma graça dessa e não voltar e se sujeitar, e não voltar e louvar a Deus? Como é possível? Provavelmente eu e você temos feito isso frequentemente nas nossas vidas. É por isso que o nosso clamor deve ser o mesmo. Jesus, Mestre, tem misericórdia de mim. A verdade é que uma grande porção do nosso coração é ingrato. Nós respiramos o ar que Deus nos dá. Nós comemos a comida que Deus nos dá. Caminhamos com as pernas que Deus nos dá. Temos a família que Deus nos deu. E vivemos como se Ele não existisse. Não, mas eu acredito em Deus. Jesus reprova os 9 que não voltaram para reconhecer quem tinha feito. Da mesma forma, nós somos reprovados quando não retornamos a Ele e reconhecemos que quem fez foi Ele. Onde estão os 9? A gente se indigna com isso, mas a pergunta é: e nós? E você? Aonde está você? Qual é a sua condição hoje? Qual a sua postura hoje? Aos pés de Cristo? Clamando pela sua misericórdia? Se sujeitando e reconhecendo a culpa? Ou você experimenta algo de Deus e segue sua vida como se nada tivesse acontecido? Jesus espera uma resposta. Cadê os 9? Cadê você, meu irmão? Cadê você, minha irmã? Jesus espera uma resposta. Deus moeu o Filho dele na cruz. E Ele espera uma resposta. No versículo 19, nós vemos que Jesus dá uma nova direção de vida para esse cara. Deus dá uma nova direção de vida para aqueles que voltam a Ele, que respondem ao seu favor. Levante-se. Não há mais motivo para medo ou vergonha. Você foi perdoado.
A graça te alcançou. A misericórdia se renovou sobre a sua vida. Levante-se. Não há motivo para medo ou vergonha. Não há motivo para ter receio de ser excluído, rejeitado pelos outros, por o único que importa te aceitou. E Ele revela isso ao seu coração. Levante-se e vá. Não há motivo para medo ou vergonha. Esse vá é siga. Ande como alguém que tenha consciência de que foi curado e perdoado. Jesus envia o homem ao sacerdote, para o sacerdote, pois o próprio Jesus veio para cumprir a lei, para completar a lei. Em Cristo, a lei encontra o seu verdadeiro sentido. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, vai dizer: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas. Eu vim para cumpri-los. Digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Jesus não cura esse cara, e então diz assim: agora vai e viva a sua vida livre, sem uma comunidade de fé, que na época era representada pelo sacerdote. Não existe uma gratidão visível, não existe uma gratidão de fato a Jesus sem a igreja que Jesus estabeleceu. E eu não estou falando da igreja batista, eu estou falando sobre a igreja de Jesus. Jesus diz: levante-se e vá. Se apresente ao sacerdote, para que o sacerdote te declare então puro, para que você volte a viver a vida na igreja. Esse levante-se e vá não é voe como um passarinho livre. Agora é levante-se e vá e faça de fato isso que tu acabou de dizer que ia fazer. Se prostrar diante de mim em sujeição e em reconhecimento de culpa. Quando Jesus diz que Ele cumpre a lei, o que o texto está querendo nos dizer é que Ele dá o sentido verdadeiro para a lei. Nós não vivemos mais escravos de leis cerimoniais. Jesus veio para mostrar que aquilo tudo se cumpre nele. E que agora há uma maneira de andar de acordo com aquilo que Ele espera de nós. Jesus envia o homem para viver uma vida de fé. Levante-se e vá. Sua fé o curou. Hebreus capítulo 12, versículo 2, apenas a parte A, vai dizer que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Perceba, o que salvou esse camarada não foi a decisão dele por crer. Eu decidi crer. Porque essa fé, ela é uma autoria daquele que aperfeiçoa essa fé. Eu sou o autor e consumador da sua fé. A NVT vai traduzir: eu sou o líder e aperfeiçoador da fé. Jesus gera fé no coração desse cara. E diz: levante-se e vá. A sua fé o curou. A fé que agora está no seu coração, essa fé curou você. E o termo no original aqui não se refere apenas a uma cura física, mas uma cura do seu coração. Esse homem saiu daqui salvo. Esse homem saiu desse encontro com Jesus salvo. Diante disso, você já recebeu um presente tão especial, num momento tão específico da sua vida, que marcou para sempre a sua memória? Como esquecer? Como esquecer daquele que foi moído em nosso lugar? Daquele que gerou vida em nós? Enquanto alguns experimentam salvação, outros se contentam apenas com uma cura. Outros se contentam apenas com um livramento. Outros se contentam apenas com uma prosperidade. Outros se contentam apenas com uma vida mansa, uma vida sem problemas. Outros se contentam com uma vida medíocre. E ainda que a palavra medíocre,
o termo seja um termo forte, mas a definição é uma vida média, medíocre. Não está tão ruim, tem gente pior do que eu, mas também não precisa estar tão boa, afinal não sou tão boa assim. E aí você fica se contentando. Jesus está fazendo algumas coisinhas aqui na minha vida, eu vou seguir. Quando na verdade essas coisinhas que Jesus constantemente tem feito na sua vida é um chamado para trazer você diante dele, se prostrar diante dele e se levantar e seguir. Não só como alguém curado ou melhorado, mas como alguém que foi salvo por ter um encontro com ele. A minha oração é que o Espírito Santo nos encha. A minha oração é que o Espírito Santo nos capacite a dar essa resposta que ele espera. Uma gratidão visível. Se de fato você teve um encontro com o Senhor, essa gratidão vai aparecer. Olhe para a sua vida. Se não está aparecendo, é provável que não aconteceu. Eu quero orar com você. E enquanto nós oramos, os irmãos vão nos conduzir ainda em mais um cântico. E aí nós iremos encerrar o nosso tempo aqui. Se você quiser se colocar em pé, se não quiser, você não precisa. Eu ia sugerir que você se colocasse, caso você está com sono. Eu prefiro que você assista o culto inteiro em pé ou zanzando ali no fundo do que durma. Sabe, irmãos, essa manhã não é um apelo ao seu emocional. É um apelo a uma resposta prática. Você teve um encontro com o Senhor? Responda isso. A Bíblia é clara nesse sentido. Tudo que eu tenho agora é dele e oferecerei a ele em resposta de gratidão. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero clamar ao Senhor. Que o Teu Espírito encha as nossas vidas e que o Teu Espírito nos capacite a responder ao Senhor da maneira que o Senhor espera, da maneira que o Senhor deseja. Espírito Santo de Deus, sozinhos nós não conseguiremos isso. Sozinhos, na verdade, é provável que a gente está até iludido por viver uma vida religiosa, uma vida litúrgica, por estar aqui nos cultos, ouvir o culto depois. A gente acredita que teve um encontro contigo. Mas, ó Pai, a minha oração é que isso fique provado, fique comprovado, fique exposto, fique visível nas nossas obras. E que a nossa gratidão seja visível. Que possamos declarar a nossa gratidão em alto e bom som. Que possamos louvar a Deus em alto e bom som. Eu encontrei aquele que me curou, eu encontrei aquele que me restaurou, eu encontrei aquele que me resgatou, e eu voltei a Ele e Ele me enviou. A liberdade que agora vivo é porque Ele me enviou. Nele eu encontro sentido para a minha vida. Que essa seja a nossa oração, Deus. Diante de Ti nós reconhecemos as nossas misérias e a nossa culpa. Que essa canção seja um grito, um brado do nosso coração. Eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo opere algo novo em nossos corações nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.